Anteriormente, após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o aluno de ensino médio Peter Parker desenvolve incríveis poderes aracnídeos, super força, agilidade, um sexto sentido que o alerta do perigo e a incrível habilidade de grudar pelas paredes. Quando um ladrão mata seu amado tio Ben, o rapaz resolve usar seus poderes para proteger aqueles que ama. Com isso, ele acaba aprendendo uma grande lição. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso faz com que ele se torne o Ultimate Homem-Aranha. Após terminar seu namoro com Mary Jane Watson devido aos traumas recentes, Peter começa a sair com Kitty Pryde, membro do grupo mutante conhecido como X-Men. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tassi e pode falar pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pro seu avô, pra sua tia, pro seu tio, pro seu papagaio, pro seu cachorro, pro seu periquito, pro seu tucano, pro seu vizinho, pra parede, pro chão, pro teto, pra lua. Estoura um rojão, solta um foguete, ele voltou, meu Deus, review de Ultimate Homem-Aranha, o arco de hoje é Deadpool! O arco começa de uma forma bem contida, com Peter e a Kitty agindo juntos para deter o Aro, que tem o brilhante poder de atirar aros. Pois é, né? Genial. O que vem a seguir? O Pogobol? O boliche de plástico? O trampolim do Gugu? Ai meu Deus, eu já sei. É a telecena do Silvio Santos. Na telecena! Os dois lutam contra o Aro e a história começa a dar um pequeno destaque ali pro traje novo da Kitty, que é desenhado para combinar mais ou menos ali com o traje do Peter. O que é esquisito, porque ele parece muito mais o traje da Vespa do Universo 616 do que outra coisa. É esquisito. É fofinho, mas é esquisito. Como o Peter tinha medo ainda de perder a Mary Jane, o que levou ele a terminar com ela em primeiro lugar, ele fica muito preocupado quando a Kitty tá lutando contra o Aro, por causa do dispositivo que ele usa nas costas, que acaba explodindo. Só que, né, a Kitty é intangível, então nada demais acontece. Eles começam a zoar o Aro, porque apesar de ele ser um super vilão, ele anda com a carteira dele no bolso, o que é passível de ser zoado, e eles acabam indo embora. E começam a discutir um pouco mais essa relação, tipo, poxa, a Kitty quer ter uma vida normal com o Peter, mas ela não pode, porque ela é mutante, e ela é mundialmente conhecida, sabe? A identidade dela é exposta, diferente do Peter. Então, se ela andasse o tempo todo com o Peter como Kitty Pryde, normalmente, né? Independente de ser roupa de X-Men, mas sim uma roupa civil, tu percebe que as pessoas iam fazer a ligação. A Kitty Pryde e o Homem-Aranha andando direto, e aí do nada a Kitty Pryde e o Peter Parker andando direto. A identidade do Peter ia pro saco. Então ela acaba criando esse novo traje justamente pra isso. Obviamente o traje não leva a lugar nenhum, é só um negócio que acontece nessa edição e depois nunca mais. Mas assim, é interessante ver como a Kitty estava preocupada em cuidar da identidade do Peter. Apesar de que pra ela isso não é um problema, como a gente vê logo depois. Que ela fala, tipo, pô, você poderia tentar falar com a sua tia, né? Você poderia contar pra May que você é um Homem-Aranha. E o Peter, não, poxa, ó o tanto de coisa que a gente já viveu. Teve o lance do Venom, teve o lance do Duende Verde, teve o lance do Carnificina. A mulher tá isso daqui de ser morta na porta de casa, por minha causa. Eu não vou fazer ela correr esse risco. O que é baita coerente, né, considerando a lore do Homem-Aranha Ultimate ali. Mas ok, a Kitty, beleza, a gente vai trabalhar essa ideia e um dia a gente resolve isso daí. Ela volta pra casa, eles se beijam, na verdade. E aí ela acaba ficando preocupada porque ela fica tão nervosa durante o beijo que ela atravessa o Peter. E ela fica, ai meu Deus, eu sou esquisita, meu Deus, ele tem medo de mim. O namorado dela que gruda na parede, que solta teia por aí, que fica fazendo piadas ridiculamente ruins enquanto luta contra criminosos, vai se preocupar porque ela atravessou a cara dele. Mas ok, né? É preocupação de adolescente, cara. O que eu mais gosto no Ultimate é esse lance de os adolescentes serem super agoniados com coisa de adolescente. Tá, beleza, eles têm poderes, mas assim, qualquer coisinha besta... Ai, meu Deus, e se ele não gostar de eu? E se ele tiver vergonha de mim? É bonitinho, cara. Eu gosto muito dessa pegada juvenil do Ultimate. Tirando a parte dos Supremos, né? Porque isso aí é um pouquinho complicado, mas... Enfim, voltando aqui. A Kitty tava voltando pra casa, né? Trocou de uniforme, botou a roupinha de X-Men dela. Tava voltando feliz da vida pra mansão Westchester. Quando ela chega lá, ela é atacada pelo Wolverine.
sem nenhum motivo. Ela começa a fugir, é atacada pela Ororo também, e aí ela consegue se trancar numa sala especial e botar o... Eu não lembro o nome da nave dos X-Men. É esse bagulho aí, ela bota esse bagulho aí no ar e manda ele pro Peter, pedindo ajuda. Ela pensa, pô, quem que eu chamo? Os Supremos, o Nick Fury? Eu não sei, ela tenta usar o negócio de emergência, só que não funciona. Porque como ela usou o negócio dela lá de atravessar as coisas, o poderzinho dela lá de atravessar as coisas, ele tem uma função uma interação muito esquisita com o eletrônico. Ou seja, ela fritou o sistema de socorro quando ela entrou na sala. E aí ela continua fugindo, porque não tem como chamar ajuda, e ela acaba sendo capturada. E aí a nave chega lá onde ela tava com o Peter, que é um galpão que fica próximo da casa dele. Ele tava acompanhando a Tia May, que tava saindo ali pra um evento do trabalho e tal, quando ele vê, pera, por que o jato voltou? Ele resolve ir lá pra investigar, né? Pô, tem uma coisa errada, não era pra esse jato estar aqui, o que aconteceu? Quando ele chega lá, o jato sequestra ele. Na verdade estava planejado, né? A Kitty pediu pro jato ir lá buscar o Peter. Quando ele entra, o jato fecha e vai direto pra Westchester. O problema é que quando o Peter chega lá, ele é atacado pela Kitty com um taser. Só pra, antes de desmaiar, descobrir que na verdade era o Deadpool e os carniceiros. Os carniceiros são um grupo mutante um grupo de pessoas que passou por modificações físicas para poder ser tão potente quanto os mutantes. Ou seja, eles são tipo mutantes que não querem ser mutantes. Dessa forma, né? No universo principal, eu não conheço muito deles, até porque não é pertinente eu fazer toda a biografia deles para esse vídeo, mas o pouco que eu vi ali da wiki deles... No universo principal, se eu não me engano, eles são mutantes, e no Ultimate eles são só humanos que passaram por procedimentos. Ou seja, eles não são mutantes, eles são mutações. Conhecimento. É porque assim, desculpa, eu vejo muita gente falando que o Deadpool é mutante, que o Homem-Aranha é mutante. Não, eles não são mutantes, eles são mutações. Se o processo deles veio depois de alguma coisa que não venha do gene X, eles são mutações. Beleza? É a mesma coisa do Namor. O Namor, ele não é um mutante porque ele tem gene X. Ele é mutante porque ele passou por um processo de adaptação biológica. Ou seja, canonicamente ele é uma mutação. Mas voltando pro conteúdo da review, beleza. O Peter foi capturado. Quando ele acorda, ele tá num helicóptero. Junto dos outros X-Men, que foram todos capturados, rumo a uma ilha aleatória que o Peter nunca viu na vida dele, porque ele dificilmente saiu de Nova York, tirando aquela vez que ele se perdeu pelo Brasil. E quando ele... Pera, o que tá acontecendo aqui? Os caras capotam ele de novo. Quando chega a hora certa, eles acordam. Olha, parabéns, você tá tudo certo com você? Então, né, a verdade é que... empurra ele do helicóptero. Ele cai uma morte ali, indo pra ilha, só que ele consegue fazer um trampolim de teia e se proteger. Nisso, ele é atacado por um brother aleatório. A história, a partir desse ponto, vira uma salada, porque não tem muito conteúdo relevante dentro desse arco, sabe? Não tem informação que agregue, tem muitas falas, muitos eventos, mas a maioria das coisas acontece no meio de porradaria. Então, assim, o problema dessa história é que tem muito evento citado e pouco evento móvel, ou seja, tem balão de fala pra caramba e quase pouca coisa acontecendo, que é justamente o que rola nesse arco. O Peter cai. Ele é quase atropelado por um maluco aleatório ali. Ele acaba encontrando o Colossus, acaba encontrando o Ciclope, acaba encontrando a Tempestade, a Kitty, e aos poucos os X-Men vão se reunindo. E vão explicando pro Peter o seguinte: eles foram parar na ilha de Krakoa. Sim, a mesma ilha de Krakoa que tem no universo principal. Só que a diferença é, lá no universo principal, essa ilha hoje em dia é dos mutantes. E no universo Ultimate, essa ilha é feita para caçar mutantes. Porque essa ilha pertence ao país de Genosha. E nesse país, os caras odeiam mutantes. Então eles usam essa ilha para fazer um programa ao vivo, que é se eu não me engano, é onde rola o Mojoverso, que é um brother lá que... É da lore dos X-Men, eu não conheço. Mas o lance é, ele usa essa ilha pra fazer o programa de TV dele, onde os mutantes são caçados e executados ao vivo, pra todo mundo de Genosha assistir. De Genosha e de vários outros países lá que odeiam mutantes. Aí, ok, os X-Men se reuniram com o Homem-Aranha, né? Tá todo mundo ali tentando fugir, tentando se salvar e tal.
E o lance é, eles estão sendo perseguidos pelos carniceiros. E é aí que entra a equipe de produção da TV para explicar a história. O Augustus Beezer, que é ali o apresentador do programa, ele explica que os carniceiros, junto do Deadpool, eles surgiram de um projeto de vários humanos antimutantes que resolveram se amplificar tecnologicamente para acabar com essas mutações, porque segundo eles, não é justo que eles tenham esses poderes, não faz sentido que Deus tenha feito essas pessoas para serem melhor do que eles, então eles, através de tecnologia, conseguem se melhorar para equivaler aos mutantes. O que acaba criando uma situação meio hipócrita, né? Porque se eles fizeram modificações corporais para se igualar aos mutantes, eles se tornaram mutantes. Entende a visão? Os caras se dão ao trabalho de se fazer várias amplificações para ficar igual aos mutantes. Sob o pretexto falso de que, ai meu Deus, agora eu sou capaz de me defender. Não, você só é idiota. Você só é idiota, você só é estúpido. Então, beleza, né? Eles passaram por vários experimentos. Teve um maluco que virou meio que serpente, o outro que virou meio que um rinoceronte. E aí tem o Deadpool, né? O Sargento Wade Wilson, um maluco que é veterano militar, que tem um dispositivo único de indução de imagem. Ele é capaz de imitar qualquer pessoa. E é por isso que quando a Kitty chega em casa, o Wolverine ataca ela, a Ororo ataca ela, o Ciclope fala que foi atacado pelo Ororo, o Colossus fala que foi atacado pelo Ciclope, e por aí vai. E aí, quando eles finalmente se organizam, né, eles estão indo ali pra uma luta derradeira com o Deadpool e os carniceiros, e no meio da porrada, o Homem-Aranha vai direto pra cima do Deadpool. Quando ele tira a máscara, Professor Xavier? Mas como? O que aconteceu com o Professor Xavier? Por que ele está no meio dos mutantes, dos carniceiros atacando os mutantes? Era o Deadpool. O Peter tava certo. Ele arrebenta o Deadpool na porrada e ele continua batendo, na verdade, no Professor Xavier, independente de ser o Professor Xavier. E aí os mutantes, não, você não pode bater no Professor Xavier. Ele, tipo, cara, eu tenho sentido aranha, eu sei que não é ele. Aí os caras tentam impedir ele lá, tiram ele de cima do Xavier só pra... Não, na verdade era o Deadpool mesmo. E aí eles continuam lutando. Só que aí o lance é o seguinte, o Xavier foi detido primeiro, foi levado pra um lugar diferente, tá com um inibidor no pescoço, e com esse inibidor ele tá sendo forçado a assistir pelado, por algum motivo. Eu acho que o Mojo é. Mas ok. O Xavier tá pelado ali assistindo os alunos dele sendo trucidados um a um, pra depois, ao vivo, ser lobotomizado pra vários e vários países assistirem. É a parada mais sádica que eu já vi depois de ser humana. Eu vou censurar o que eu acabei de falar porque eu esqueci que tem crianças que me assistem. Mas você que me assiste, você provavelmente já deve saber. Tem a ver com aquele episódio do iPad de South Park. Enfim, rapaziada, né? Continuando a review. Beleza, os mutantes saem na porrada de novo, eles fogem, se reagrupam. Cara, o arco inteiro é meio bagunçado. A primeira edição, ela traz uma história coesa, né? Sai evoluindo ali o tópico. E a terceira edição dá uma amenizada ali, trazendo um contexto de campo de batalha e de fora. De campo de batalha e de fora. Interagindo ali o Deadpool com o Augustus Beezer, vem aquelas informações extras ali, como eu falei, né? Mas de resto não tem muita coisa acontecendo. Só os heróis correndo pra um lado e pro outro e fugindo dos carniceiros. O máximo de informação que tem nesse meio tempo é o Peter e a Kitty falando, tendo aquele momento ali da Kitty, ai meu Deus, me desculpa, eu te arrastei pra isso. E o Peter, cara, é a minha vida. Eu vivo sendo levado pra lugar aleatório. É o mais próximo que eu vou ter de ter grana pra viajar pelo mundo. Ele sempre tá sendo sequestrado e levado pra um lugar diferente. Um dia ele tá no Brasil, no outro ele tá no sul da Ásia e por aí vai. Então, assim, não é de fato culpa da Kitty. Só que aí tem um bagulho, tem um momentinho fofo entre eles que acaba sendo recortado pra ser usado em outro momento. Que acaba estampando, inclusive, capa de revista, etc. Mas isso eu falo mais pra frente. Aí, ok. Finalmente, os X-Men se reagrupam de novo. E aí eles começam a torar porrada em cima dos carniceiros e do Deadpool. Quando o Peter finalmente arranca a máscara do Deadpool, eles descobrem por que ele consegue trocar a imagem. O Wade, no auge da sua loucura, da sua insanidade, da sua busca por poder, ele resolveu virar o Caveira Vermelha Júnior. Da forma mais grotesca possível. A cara dele é um plástico.
A cara dele tem tipo um crânio de plástico por cima, revestindo, cobrindo os olhos, cobrindo o maxilar e cobrindo o cérebro, porque é meio vazada a cara dele. É igual esse outro maluco aqui do 616. É desse jeitinho. É horrível. E aí, ok, eles conseguem derrotar os mutantes, né? E eles estão indo pro prédio onde fica a produtora ali do programa, que fica na própria ilha. Lá eles chegam e conseguem resgatar o Xavier, que consegue se soltar sozinho e... Eu realmente não sei como isso aconteceu, mas ele conseguiu. Eu não sei se foi o terremoto na ilha, as inúmeras explosões que quebraram o colar dele, mas de alguma forma ele se soltou. Da mesma forma que o Palpatine volta no episódio 9, de alguma forma ele se soltou. E aí ele consegue ir pra casa com os mutantes. E durante todo esse período o Peter agoniado. Putz grilo, eu perdi meu horário. A tia May vai estar em casa, vai estar furiosa, meu Deus. E a Kitty, tá bom, Peter, então é o seguinte, eu vou contigo, porque aí pelo menos se ela estiver lá, a gente já conta logo que você é um Homem-Aranha e já resolve esse problema. Peter, sim, eu vou resolver o meu problema, eu vou... A tia May nem voltou pra casa. Ela passou a madrugada toda na casa de Miles Warren. E não, nesse universo Miles Warren não tem nada a ver com a saga do clone. E isso é muito maneiro, porque o Ultimate brinca muito com esses detalhes de quem que tá envolvido, quem que é exatamente a contraparte do Ultimate, quem que não é, quem que é a contraparte do 616, quem que não é. Porque é tanta gente diferente que tu pensa, pô, então Miles Warren, saga do clone. Não, na verdade quem tá envolvido na saga do clone é o Ben Reilly Ultimate, que na verdade nem é um clone do Peter, é um outro brother. Né, o Ultimate é cheio dessas. A May dormiu fora de casa e aí o segredo do Peter tá seguro. Aí depois, né, desse arco legal, desse arco divertido do Deadpool, tem um arco simples de 2 edições do Morbius. Só que esse arco ele já é meio morno, porque o que acontece? Meses atrás o Peter lutou contra... tava ajudando um cara, né, ele tava jogando teia por aí, balançando, patrulhando, e aí ele encontra um cara sendo perseguido por outro maluco. Ele prende esse outro maluco, que ele acha que é só um doido que tá querendo matar outro cara, só que quando ele para pra ver o primeiro cara que ele salvou, o primeiro cara tenta morder ele. Esse cara que ele salvou era o Morbius, e o cara que tava perseguindo ele era o Blade. Só que o Peter não foi mordido porque o Blade salvou a vida dele. E aí ele... beleza, vampiros são reais se você acreditar neles. Passam-se alguns meses, né, corta pro tempo presente agora, onde o Peter ainda tá namorando a Kitty. E o seguinte, o Morbius voltou a aparecer. Uma bibliotecária foi atacada por um vampiro na madrugada, né, e o Ben Urich tá investigando essa história. Aí o Jameson fala pra ele, porra, cara, mas como é que pode tu, um repórter renomado, que lida com várias e várias situações diferentes, que tem Pulitzer, é um cara cético, é um cara instruído, né, um cara inteligente, como é que tu acredita nessas historinhas de vampiro? E aí ele tipo, pô, Jameson, mas é vampiro, pô, tem vampiro, a gente tem um mundo que tem um Hulk, que tem um Thor, que tem um Homem-Aranha, por que não vai ter vampiro? Aí o Jameson, não, essa história não presta, mas ainda assim o Ben continua investigando, e o Peter fica tipo... Cara, meses atrás eu lutei com um vampiro. Não, mas eu não posso falar, porque senão eu vou entregar minha identidade secreta. Se o Peter tivesse dito que ele já tinha lutado com um vampiro, nada disso teria acontecido. Mas não é o que aconteceu. Então o Ben Urich vai entrevistar lá a vítima do vampiro, né, que é a bibliotecária, que eu não lembro o nome porque não é interessante pra história. E no que ele vai entrevistar a bibliotecária pela segunda vez, depois da primeira, da onde ele montou o texto base, ele acaba sendo mordido. E o Peter resolve ir atrás, porque pô, o Ben tá desaparecido há vários dias. Ele tá desaparecido tem 24 horas. O que aconteceu? Ele vai seguindo os rastros, segundo o texto lá que o Ben deixou, né? Que é a matéria que não foi publicada. E nisso ele acaba encontrando uma mulher vampiro e um lobo lutando contra o Morbius pra tentar pegar ali o Ben Urich. E aí o Peter se mete, sai na porrada, voa pra ali, bicho, explosão, porrada, tiro, bomba, A mulher e o lobo vão embora, fica só o Morbius, ele fica tipo, pô, mas você não pode fazer isso com esse cara é meu amigo e tal. O Peter pega e leva o Ben Urich pra um hospital. Quando ele tá sendo tratado no hospital, o Morbius volta, a mulher também e o lobo também. É um plot muito Crepúsculo, velho. Tem vampiro, tem lobo, tem mulher, sabe? É Crepúsculo total. É um arco muito... sabe? O Morbius, ele já não é um personagem lá muito incrível. Mas ainda assim, esse arco conseguiu ser mais
do que o anterior. Então, beleza, né? O Peter fica ali, não sabe contra quem ficar, na verdade. Ele fica contra a mulher, fica contra o lobo, fica contra o Morbius. Pá, ele acaba sendo mordido. No que ele é mordido, ele fica em desespero porque ele acabou. É isso. Anos de luta, anos de combate ao crime, né? Anos sendo um bom rapaz, sendo um bom sobrinho pra Tia May, pra ser mordido pela merda de um vampiro. Acabou minha carreira, eu vou morrer. Só que aí o lance é que a vampira lá que mordeu ele, que era a bibliotecária, ela acaba sendo intoxicada pelo sangue do Peter. Porque o sangue dele ser geneticamente modificado é o que impede que ele se torne vampiro ao ser mordido por um vampiro. É tipo aquela parada de pedra, papel, tesoura, sabe? Tipo, a pedra anula a tesoura. Ou então a tesoura anula o papel. É esse tipo de coisa. Sangue de aranha anula sangue de vampiro. É nesse pique. Então o Peter tá salvo, apesar de ele ter ficado desesperado. O Morbius empala ela com um pedaço de pau e vai salvar o Ben Urich. E aí o Ben explica... e aí o Morbius explica... não, porque eu sou filho de um vampiro, que blá blá blá... Eu não lembro nem se é o Conde Drácula, de fato. Ele fala que ele é filho de não sei quem lá. Que é um figurão aí do mundo dos vampiros. Um salve aí pra Vampirolândia. Ele explica pro Peter, beleza, eu curei o Ben Urich, né, tem um ritualzinho que a gente tem que fazer durante a lua, tem que saudar a mandioca, esse tipo de coisa. Beleza, salvamos o Ben Urich e o teu sangue tá suave. Tu é doente já, então não tem o que fazer, tá ligado? Teu sangue já é esquisito, então não vai acontecer nada demais. E aí acaba a história. É isso, são 2 edições do Peter indo pra um lado e pro outro, atrás do Morbius, atrás do Ben Urich, e aí ele tem que lutar com uma mulher vampiro, depois ele luta de novo com a mulher vampiro, ele é mordido, ele não acontece nada demais, feijoada. E aí no final ele tá lá na escola, né, meio pra baixo. Eu esqueci, tem um plot da Mary Jane dentro dessa história também, que a Mary Jane tá super sentida pelo fato de que o Peter, 2 semanas depois de ter terminado com ela, já tava com outra guria, que no caso é a Kitty. E eles estão estampando a capa da revista, que é o que eu falei lá no arco do Deadpool. Eles estão estampando uma capa de revista ali, onde dá a entender que eles são um casal. E aí o Peter fica tipo, mas não é bem assim, né? Porque ela tem poderes. Se ela tem poderes, ela consegue se virar. Aí a Mary Jane fica tipo, beleza então, Peter, beleza então. Quer dizer que ela só presta pra ti porque ela tem poderes. Eu que me vire, eu que me exploda. Beleza, amigão tu, hein? Amigão. E aí ela vai embora muito irritada com o Peter. E o Peter, né? Eu ia te avisar que tem os vampiros aí. Situação chata, né? E enquanto durante essas 2 edições o Peter e a Kitty não se veem. Eles só ligam um pro outro porque a Kitty tá de castigo. Ou melhor, todos os mutantes do Xavier estão dentro de casa por causa do rolê de Krakoa. Né? Graças à participação deles ali no programa de Krakoa, eles não vão poder sair por um tempo. Até o terreno tá limpo, sabe? A barra tá aliviada, eles poderem sair de novo e terem uma vida normal. Eu sei que no final o Peter fica de novo com aquele negócio meio reflexivo de tipo, cara, eu quase morri. O que acontece muito frequentemente na vida de um moleque de 15 anos, o que é esquisito, né? O Peter ter passado por tantas situações de, cara, eu podia ter morrido ontem à noite. A minha vida acabou. E depois ela desacabou. E depois ela acabou de novo. E depois ela desacabou. Essa é a vida do Peter Ultimate. E aí acaba o arco. Eles estão ali no meio da aula de biologia. Ele tá dissecando um sapo. E é assim que acaba a história. Bom, esses arcos eles não são necessariamente ruins, né? Só que comparado com o que a gente tinha lá no começo, sabe? Daquela mega reflexão, daquele mega desenvolvimento de instigar o leitor. Poxa, essa é a vida de um adolescente. Olha quão perigosa era a carreira do Peter no início. Olha quanto risco é ser um Homem-Aranha. Esses arcos foram um pouco mais tranquilos, tipo... Beleza, né? Beleza. Ele foi parar no sul da Ásia, saiu na porrada com uns malucos meta-humano ali e tal, voltou pra casa, não deu em nada. E aí no dia seguinte, ele começa a lutar com um vampiro. É isso. Esse é o arco, sabe? Não é ruim, né? É bacaninha de acompanhar, mas é desinteressante. É isso que eu queria dizer, é desinteressante, sabe? Porque não agrega muita coisa. Não agrega quase nada pra lore do Homem-Aranha Ultimate. Beleza, tem o Deadpool, tem o Morbius. Mas e aí? Sabe, o Morbius nem na lore original ele não agrega nada. Imagina no Ultimate, que ele só aparece nessas 2 edições.
sabe? Enfim, né? Não tem nota pra dar pra esse arco, porque eu já nem lembro se eu tinha escala de nota no Ultimate, mesmo que eu tivesse. O que eu digo lê a história por si só, né? Mas ele não vai achando que vai ser uma parada tipo história de vida aqui atrás, tá ligado? Vai ser uma parada bacaninha, decente ali, ok. É uma parada ok, né? Enfim, se você gostou dessa review, se você quer mais reviews do Ultimate, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilha para aquele seu amigo que tá acompanhando o Homem-Aranha Ultimate, que tem interesse em saber mais sobre o personagem e ver as histórias. Não tem tempo para ler quadrinho, beleza, mano, dá play no vídeo, deixa rodando aí em segundo plano, vai fazer tua atividade, tua planilha, teu exercício, teu relatório, o que for, e deixa rodando aí em segundo plano, que aí você me ajuda e você também, né, fica por dentro do conteúdo que você quer. Beleza? Eu sou o Tassi e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!